Bem, vamos lá, pessoal. Vamos começar mais uma live. A nossa live de número 37. Eu quero te dar as boas-vindas. Eu quero te dizer que é uma satisfação muito grande começar essa live nesse dia tão especial. Eu queria dar as boas-vindas para todos que têm interesse nesse mercado de leilões, que gosta de investir em leilões de imóveis ou tem interesse em investir em leilões de imóveis. Vocês que gostam de acompanhar esse tema que é tão bacana, tão divertido e tão lucrativo também. Então, quero te dar as boas-vindas, quero dizer que você seja muito bem acolhido aqui na nossa live. A nossa live de hoje, ela é voltada para falar sobre um conteúdo mais profundo, né? Nossas lives de segunda-feira são lives de um conteúdo mais expositivo, né? É uma live aula em que a gente se aprofunda, a gente fala de diversos temas, a gente abre assuntos, fecha assuntos e a gente tenta entregar um máximo de conteúdo para que você saia daqui hoje bem melhor do que você entrou, né? Que você saia daqui com alguns diferenciais, algumas sacadas, algumas estratégias. Então, se você está curtindo aí, eu quero agradecer enormemente a sua presença, agradecer enormemente o seu interesse em nos acompanhar, tá ok? Eu sou o Conrado Cortez e eu ensino investidores a criar dinheiro com imóveis de leilão sem agonia. Então, ter um processo, né, mais tranquilo na hora de investir, né, ter um processo mais consciente na hora de investir. Então, a ideia é, é explicar, é trazer à tona o processo de leilão para que você possa se sentir mais seguro, se sentir mais consciente mesmo para dar o lance, para seguir na jornada até o seu objetivo, seja a venda, seja uma doação, seja para alugar, seja para reformar, seja para esperar uma valorização. Então, existem diversos é, destinos que podem ser dados a aquele investimento. Então, eu te convido a imaginar encontrando uma oportunidade de negócio em imóveis de leilão, e já te dizer que essa é a melhor oportunidade de empregar o dinheiro e ter um retorno extremamente satisfatório. Enfim, no final dessa live, eu espero que você descubra um pouco mais, que você se sinta mais motivado, e mais alertado e consciente depois de ouvir ideias, sacadas, experiências práticas para você poder aplicar aí na sua realidade, tá ok? Então, você que está chegando agora, já dê a sua saudação aí, já deu, né, já faz um comentário, já deixa um like, né, já curte aí o nosso conteúdo, né, para nos prestigiar, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então, o benefício da nossa aula de segunda-feira é simplesmente conscientizar um pouco mais a nossa audiência, né? As pessoas que estão aqui conosco, estão acompanhando, além de informar, além de trazer ideias, sacadas, a gente poder trazer algumas experiências práticas, né? E poder ouvir você também, pessoas que costumam deixar perguntas, né? A gente sempre responde, então, se você tiver uma pergunta, a gente não responder na sequência aqui, né, da sua pergunta, depois a gente entra aqui novamente e a gente comenta, a gente marca você e responde a sua dúvida, tá ok? Então, o tema da aula de hoje é: imóveis de leilão é para você? Bom, respondendo já de largada, imóveis de leilão é para qualquer pessoa, né? Seja uma pessoa capaz, né? Uma pessoa que tenha recursos financeiros, que tenha uma capacidade cognitiva de lidar com um investimento, e também imóveis de leilão, ele não tem exclusão, né? Então, se você não tem uma formação acadêmica, se você não tem é, uma especialização, isso pouco importa aqui nesse universo.
Basta você realmente entender o processo do leilão, saber as nuances, saber um passo a passo, ter uma metodologia segura, confiável, saber buscar as informações, saber investigar aquelas informações importantes que não estão tão expressas, tão disponíveis, para que você possa caminhar uma jornada mais tranquila, segura e, no final, lucrativa. Ok? Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Primeiro ponto, né, importante a gente ter em mente são os mitos, né, que são, eles são repassados, né, de geração por geração, eles são replicados aí no imaginário popular e as pessoas acabam internalizando aquilo, que era simplesmente uma percepção de uma ou outra pessoa, aquilo começa a correr, né, aos ventos e as pessoas acabam incorporando aquilo. Então, assim, é, muitos dizem que imóveis de leilão é um lugar para perder dinheiro. Então, assim, o poder de um mito, né, quando ele é falso, ele tem como poder e consequência de afastar as pessoas do daquele ambiente, né? Então, assim, se muitos estão falando que leilão é um lugar onde as pessoas perdem dinheiro, a tendência é as pessoas nem se abrirem para fazer uma leitura, para conhecer um pouco melhor, para entender um pouco melhor desse mundo, né? E isso acaba afastando as pessoas e acaba abrindo oportunidades para aquelas poucas pessoas que acreditam naquele universo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente vê por aí hoje, né, no mundo que a gente vive, com a quantidade de informações, dados disponíveis, a gente tem que ter um filtro, né? Do contrário, a gente acaba absorvendo, às vezes de forma inconsciente ou ingenuamente, informações que não são verídicas, tá? Então, assim, tem bastante cuidado. O mundo dos leilões de imóveis, ele abraça todas as pessoas que tiverem curiosidade, interesse, disposição para entender e automaticamente investir. E aí esses mitos vão criando essas nuvens, né, cinzentas e acaba criando aí um terror, né, um pânico aí nas pessoas e na verdade não é nada disso, né? E mais, né? As pessoas têm parece que tem uma coceira, né, na garganta de reproduzirem pensamentos negativos, de reproduzirem opiniões negativas. Então, assim, parece que as pessoas, a gente escuta muito, né? Assim, para falar mal, né? As pessoas têm uma propensão maior, né? E hoje, no mundo atual de informações, as pessoas ficam emitindo opiniões de tudo e muitos não têm essa propriedade, não têm autoridade, não têm os fundamentos, né, as bases para estar emitindo opinião em relação a um mercado tão grande, um mercado que to- eh, cria milionários, cria profissionais de investimento e essas pessoas acabam emitindo uma opinião equivocada e afastando ainda mais pessoas de bem que têm interesse em investir e ter um retorno, né? Investimento imobiliário, desde que o mundo é mundo, é um universo onde existe muita oportunidade. Então, nos leilões, mais ainda, por quê? Porque você tem a chance de comprar muito barato. E como é que a gente vai resolver esse mito, né? Primeiro ponto é demonstrar, seja aqui pela internet, seja em rodas de conversa, seja na televisão, em artigos, revistas, jornais, existe uma necessidade de um conhecimento específico para ingressar nesse mundo. Então, o primeiro ponto, antes de você dar ouvidos aí na internet, ou ouvidos na televisão, na rádio, ou em roda de amigos, é saber se a pessoa que está proferindo aquela opinião, ela tem um conhecimento específico, porque o leilão exige um conhecimento específico, ele exige uma metodologia, ele exige é, um mínimo, né, de conhecimento. Então, é, é preciso a gente entender de onde vem, né, informação nesse mundo, né? Se é uma informação, ela é confiável, se ela é uma informação em que tem propriedade, que ela está embasada, ela está fundamentada. Então, esse é o primeiro
questionamento que a gente tem que fazer antes de levar a ferro e fogo um dito popular, ou um comentário, ou uma opinião, ou até mesmo um mito, tá? A gente sabe que no mundo dos leilões, o que que acontece? As informações, elas são, elas são escassas. O que que isso quer dizer? É fundamental que a gente tenha uma capacidade de investigação, tá? Por quê? Porque encontra-se informações, né, por exemplo, no site do leiloeiro, mas muitas vezes as informações estão desatualizadas. Então, fundamental que, antes de proferir qualquer opinião, que essa opinião ela seja embasada. E antes mesmo de você entrar no universo do leilão, você precisa fazer uma análise até mesmo de perfil, porque a gente está falando de se tornar investidor. E o primeiro ponto é: você tem capacidade investigativa, né? Você tem capacidade de curiosidade, de ir buscar a informação no lugar certo, né? E às vezes precisa fazer algum tipo de investimento. Por exemplo, é importantíssimo que você, uns 10, 15 dias antes de emitir uma proposta ou emitir um lance, você pegue uma certidão, de matrícula atualizada do imóvel, tá? Por quê? Porque às vezes no site do leiloeiro tem uma certidão lá, mas essa certidão, ela não é uma certidão que está desatualizada. Então, é importantíssimo encontrar as informações certas e informações atualizadas, ok? Então, eu falei muito agora há pouco, né, da necessidade de você investigar. É fundamental que você investigue as informações, ok? Segundo ponto para a gente derrubar esse mito é a gente conhecer o processo de leilão de imóveis, saber o que e quando usar as ferramentas de investigação, de validação, de busca de oportunidade, quais são as ferramentas financeiras para a gente analisar custos, despesas, o quanto que vai ser necessário desembolsar para aquela oportunidade. Então, é fundamental você conhecer o processo de leilão para você estar preparado, ou seja, você vai se preparar, por exemplo, para uma desocupação. O que significa você se preparar para uma desocupação? Você ter estômago, né, para conversar, dependendo da pessoa, pode ser uma conversa, às vezes, desagradável, né? Mas aí você vai preparando a pessoa, você tem os instrumentos jurídicos, você tem, de repente, a necessidade de usar a força policial. Então, assim, você tendo conhecimento de todas as etapas e graduar as suas ações, por quê? Porque você não vai chegar lá numa desocupação com os pés nos peitos das pessoas, né? Você vai chegar de uma forma amigável, você vai usar os mecanismos de comunicação, uma mensagem, uma ligação, né? Você vai ser gentil, você vai ser educado, você vai mostrar para a pessoa, você vai conscientizar o outro lado das implicações existentes naquela ocupação que já passou a ser uma ocupação irregular, tá ok? É, e aí os três pilares que a gente sempre fala aqui no nosso canal, né? Para resolver qualquer mito que existe no mercado de imóveis de leilão, é importantíssimo você aprender sobre o mercado, aprender sobre financeiro e sobre jurídico. Ah, Conrado, mas a modalidade que eu estou ingressando, ela é o extrajudicial. Ok, a burocracia, a parte jurídica, a necessidade de um advogado, diminui drasticamente, tá? Você vai ali tratar, de repente, diretamente com a instituição financeira que está fazendo aquele leilão extrajudicial. Ok, até aconselho para iniciantes ingressarem nas arrematações de imóveis de leilão extrajudicial, tá ok? Porque lá, por exemplo, da Caixa está tudo regradinho, em lei, tudo, né, tudo bem definido.
ter atenção a alguns pontos dos imóveis da Caixa, é bom sempre visitar antes, é, ver o estado do imóvel, ler direitinho o edital, né? Mas a Caixa dá algumas garantias. Mas também a Caixa às vezes pode pecar aí em relação à notificação, então ficar bem atento aos riscos, né? E bem atento também às possibilidades de anulação de um leilão ou até mesmo de um acionamento depois do leilão, um acionamento judicial, que pode acontecer também. Tá ok? É, então, é muito importante você ter esse tripé de análise jurídica, mercadológica e financeira. Então, invista seu tempo nesses três pilares, invista recursos, porque vai valer a pena, né? Você não vai desembolsar grandes quantias. Ah, Conrado, eu não tenho tempo. Não tem problema, você pode encontrar uma pessoa que possa te ajudar nisso, né? É melhor começar com ajuda, eh, combinando um valor para que você possa ingressar com mais tranquilidade, sem agonia, ok? Por que que é importante investir em imóveis de leilão e não em outra coisa? Primeiro, proteção e valorização do seu patrimônio. Você está colocando dinheiro onde tem oportunidade, né? Então, assim, eu quero realmente reforçar que existe segurança no mercado imobiliário, no investimento imobiliário, né? Por quê? Porque nós estamos falando de teoricamente, um serviço essencial. As pessoas precisam de moradia, as pessoas precisam de um ambiente para trabalhar, se for um imóvel comercial. Tem gente que está buscando comprar um terreno em imóveis em leilão para construir, né? Ou para esperar uma valorização, né? A gente tem visto aqui, por exemplo, perto aqui em São Paulo, no Alphaville, os terrenos estão acabando. Tem terreno indo a leilão, mas eu já vi caso lá em que o leilão, o bem, né, o terreno está sendo arrematado com valor na segunda praça, mas com valor acima da primeira praça. Então, assim, em vez da pessoa arrematar logo na primeira, ela espera a segunda, e aí a disputa é intensa, fo- e aí impulsiona a pessoa a investir até mais do que ela teria investido se tivesse pago na primeira praça. Por quê? Porque está acabando, né? Os lugares de altíssima valorização, e você compra, paga, um ano depois você tem uma valorização né, elevada. Então, a valorização dos imóveis ao longo do tempo é virtualmente garantida, né? Pela limitação, primeiro, de terras disponíveis, e segundo, a demanda constante por habitação, por trabalho, por agricultura, né? Tá ok? Então, é um mercado pujante, é um mercado riquíssimo, né? Quem compra terra não erra, tem esse velho jargão. Então, é uma oportunidade sempre que as pessoas têm que olhar, né? Comprar terra. Vamos falar sobre um benefício que é bem flagrante na hora de comprar um imóvel de leilão. Primeiro, comprar com desconto. Você compra um imóvel com alto desconto, né? Este é o principal atrativo, né? Do mercado, né? Que é você poder comprar com 30, 40, 50, 60, 70% de desconto. Em alguns casos você financia, que é o caso do leilão extrajudicial, e no caso do leilão judicial você parcela. E quando você parcela no leilão judicial, não é uma taxa de juros bancária de mercado, é um índice de correção que é fixo. Então é um baita negócio comprar parcelado, né? E se compra barato, você pode colocar para alugar, por exemplo. É uma possibilidade bem concreta, né? A gente vê aí na internet pessoas de alto calibre, né? Investidores fortíssimos que compram casas de luxo, às vezes por um terço ou pela metade do preço, e o imóvel que já de repente já estava até alugado e a pessoa vai ter os compromissos ali de parcela, né? Mas já vai colocando um pedaço do dinheiro para dentro, que é com o aluguel. Então, essa possibilidade de adquirir bens significativamente abaixo do valor de mercado pode resultar em margens de lucro
substanciais, desde que o investidor faça uma análise cuidadosa e informada antes da compra. Então, assim, tem um dever de casa ali a ser feito, tem um trabalho ali a ser feito, tem um tempo a ser dedicado. E uma vez que você levanta as informações, trata essas informações, você está diante de uma grande oportunidade. Então, mais uma vez, os três pilares. Você vai estudar mercadologicamente se tem liquidez, como é que é a região, se é uma região que sofre de influência de milícia, de tráfico de drogas, ou tem uma invasão por perto, ou não, é uma área que tem uma proteção ambiental ao redor, então vai ter vista, é uma área que tem um potencial de valorização, porque vai se tornar um condomínio, ou tem influência de infraestrutura governamental na região, ou é uma saída estratégica para uma região nobre, enfim. Então, você fazendo o estudo mercadológico bem feito, você chega à conclusão de que ali é um lugar interessante para investir. A compra de imóveis com desconto em leilões, ela é apresentada como uma estratégia de ganho imediato de capital. O que que quer dizer quando a gente fala de ganho imediato de capital? É claro que eu vou ganhar dinheiro na hora da venda, vou ganhar dinheiro na hora do aluguel, ou até mesmo vou ganhar na valorização do bem ao longo do tempo, né? Só que a compra, você já ganha quando você já compra muito barato. Então, assim, você tem opções de potencializar os seus ganhos ao longo do tempo, ou com alguma reforma, né? Ou você pode se tornar um investidor contumaz, né? Um investidor que vai comprar e vender rápido. Então, você não está falando daquele investidor imobiliário que ele vai criar o desejo, né, no público comprador, não. Aquele que comprou, passou ali um cerol, né, passou ali uma cera no imóvel, deixou ele apto para venda, né, uma pintura simples, né, uma limpeza, e fazer o negócio girar, botar dinheiro no bolso e ir para a próxima oportunidade. Também é um ganho de imediato de capital, tá ok? Ao adquirir propriedades muito abaixo do valor de mercado, o investidor já começa a multiplicar seu patrimônio no ato da compra. É isso que eu estou falando. Você já ganha ali no ato da compra. Por quê? Porque você está comprando mais barato. Não tem essa. Ah, Conrado, mas cara, 40, 50%. Cara, é um baita do negócio. É um excelente negócio. Excelente investimento. Vamos falar um pouco sobre o aprendizado, né? O que que o aprendizado nesse mundo de leilões de imóveis ele pode trazer, né? Primeiro ponto, quando a gente tem o conhecimento já mais profundo, a gente sabe um ponto que é muito importante, que é a regularização de documentação. Então, o que que é regularizar a documentação? O primeiro ponto é o seguinte, se você não regularizar a documentação, e o primeiro aspecto é o registro de imóvel, né? Se você não registrar o imóvel, você corre alguns riscos. E o principal risco é que o antigo vendedor ele pode criar alguma dívida, ele pode utilizar da desatualização da matrícula para vender, fazer múltiplas vendas, né? Então, assim, no caso do leilão, é um pouco mais difícil, mas não impossibilita da pessoa que está lá registrada como o último proprietário, ele tomar alguma iniciativa de venda, entendeu? Então, é correr mesmo, assim, para todos os investidores, eu recomendo fortemente, vai lá, arrematou, já pega o documento, já leva a registro. Esse ponto, ele é crucial e deve ser, assim, enfatizado para qualquer, né? E assim, para todos os investidores imobiliários. Sem a documentação adequada, o comprador ele corre o risco de perder até mesmo o imóvel, em caso de dívidas. Imagina que o vendedor pode estar utilizando o imóvel para colocar em garantia para um empréstimo. Ele pode fazer isso, não deve, mas ele pode. Por quê? Porque ele continua como proprietário. E aí não adianta reclamar, entendeu? Então, a regularização, ela garante a segurança jurídica
e evita futuras complicações. Então, é fundamental ter isso em mente. É, é, é correr para registrar o bem, não é porque você arrematou que está tudo resolvido e não tem nenhum risco. Isso, a arrematação tem sim um respaldo, né? Tem boa fé, mas você precisa tornar pública aquela arrematação. Como? No cartório. Precisa ir a cartório, levar lá o auto de arrematação, levar a escritura, quando for o caso, ou levar a carta de arrematação e registrar o bem no seu nome, tá ok? Então, a importância de regularizar a documentação do imóvel para que o comprador se torne o proprietário legal. Você vai se tornar o proprietário legal assim que você levar a registro. Sem essa regularização, o imóvel ainda pode ser considerado propriedade do vendedor anterior, o que pode, como eu comentei, acarretar problemas judiciais. Outro ponto muito importante é a matrícula do imóvel, né? A matrícula do imóvel, a gente costuma chamá-la de a certidão de nascimento do imóvel. Por quê? Porque contém as informações essenciais, contém a localização, as dimensões, os proprietários e quaisquer pendências, além de modificações do imóvel. Então, teve uma área construída que vai ser incorporada na matrícula, né? Então, ali você tem as informações, o DNA, você tem as informações, as características do imóvel. Então, a matrícula de imóvel também, ela é outro documento importantíssimo. Então, a gente falou do registro e a gente falou da matrícula de imóvel. E outro ponto, né? A gente vê também, é muito comum ver falar sobre alavancagem patrimonial. Aí a pergunta é: posso comprar financiado e alugar? Alavancando patrimônio? Posso comprar um imóvel financiado e alugar? Bem, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, sim, você pode fazer essa operação tranquilamente. Por quê? Porque a taxa de juros lá é muito baixa. Então, você consegue trabalhar com o dinheiro do banco e aquele que não tem crédito, aquele que não tem possibilidade de comprar um imóvel, pagar prestações, ele vai ter que viver de aluguel. E aí, quando ele paga o aluguel, ele paga a prestação. Nos Estados Unidos, isso funciona muito. Conrado, e no Brasil? No Brasil, é um pouquinho diferente. A parcela do financiamento, em muitos casos, ela é maior do que o valor do aluguel, o que financeiramente não fecha a conta. Você não fecha a conta, você tem uma prestação maior do que o aluguel, ou seja, você tem que tirar da sua capacidade produtiva, dos seus ganhos, do seu rendimento para compensar aquela transação. Ok, você vai ter um imóvel que vai valorizar no tempo, você está construindo patrimônio, mas não está fechando a conta. Isso é um risco. E ainda mais, se você está aportando dinheiro, imagina se porventura aquele que está alugando o imóvel, né, o locador, ele resolve sair. Vai ser uma encrenca grande, né? Você vai ter que correr para alugar novamente, mas às vezes você não consegue num prazo muito curto e você tem que honrar a prestação. Então tem que fazer uma continha matemática aí. E por que que no Brasil é dificultoso, né? Mais enrolado? Por causa da taxa de juros. A taxa de juros é muito alta, né? E a taxa de juros sendo muito alta, você tem que botar ali na ponta do lápis. Você tem que fazer conta para poder saber se vai compensar mesmo ou não essa modalidade de alavancagem. Tem alguma solução para isso? Tem. Como você comprar um imóvel bem mais barato. Por quê? Porque a parcela, né, a parcela do financiamento, ela está amarrada a um financiamento e o financiamento é proporcional ao valor do bem. Se você paga mais barato no valor do bem, automaticamente a sua prestação vai ser mais baixa e, consequentemente, você vai pagar o impacto da taxa de juros naquela parcela vai ser menor.
e aí compensa você fazer esse processo de alavancagem. Então, você tem que combinar variáveis. No Brasil, você tem que realmente é, é, assobiar, balançar os pratos, jogar as bolas para cima. Você está ali fazendo malabarismo com diversos instrumentos. E aqui não é diferente. Aqui você tem que fechar. Para fechar a conta, você tem que comprar o imóvel. Você tem que comprar um imóvel financiado, mas tem que comprar barato. E aí entra o papel do leilão. E aí funciona bem, tá ok? Então, os investidores eles têm que focar em encontrar imóveis com grandes descontos, que aí é o leilão, para que a parcela do financiamento seja menor do que o valor do aluguel, garantindo assim um fluxo de caixa positivo. Ok? Ficou claro essa parte? Então, essa combinação de alavancagem patrimonial, que é você utilizar o dinheiro do banco para construir patrimônio, vai funcionar muito bem quando você comprar barato, que aí você consegue, sem tocar no seu bolso e construir o patrimônio, ter vários imóveis alugando, e o locador pagar a prestação, tá ok? Mas aí também tem que ter uma certa atenção quanto à administração. Mas, Conrado, às vezes bate aquela dúvida, né, na hora de investir em imóveis de leilão. Como qualquer investimento, a gente tem nossos medos, os nossos receios, né, a desconfiança sobre a existência, de repente, de uma taxa ou um custo oculto, né? E aí, como é que a gente faz, né? A gente tem que buscar dar transparência a isso. É você investindo, você vai ter que buscar a transparência disso. Então, tem que entrar a fundo para saber se tem alguma dívida oculta, seja no nome do devedor, seja no nome do bem. Se tiver empresa, também fazer uma investigação para entender se tem alguma dívida no nome da empresa, se aquilo pode respingar lá no imóvel. Então, tá atento a essas questões, né? A gente sabe que as últimas decisões do Poder Judiciário, se não constar na matrícula, você está arrematando de boa fé. Então, o credor precisa fazer constar na matrícula que aquele bem ou ele está indisponível, ou ele está penhorado, né? Então, é papel do credor ir atrás desses patrimônios, ok? Então, ficar bastante atento a isso. Conrado, eu tenho medo de investir e perder tudo devido à inexperiência. Existe uma possibilidade, também já comentada aqui no canal, de você perder tudo que você já investiu. No caso de parcelamento, por exemplo, você está parcelando, está pagando as prestações e você deixa de pagar, aí o juízo pode dar como resolvido e todo aquele dinheiro investido até aquele momento você perderia, tá? Então, é entrar e deixar reservado os valores, né? Entrar financeiramente preparado, né? Então, com a orientação certa, como hoje a gente está apontando alguns pontos, você pode sim já minimizar alguns riscos, né, e fazer investimento de forma mais bem informada, tá? Então, é uma construção de consciência, de conhecimento específico, entendendo o processo de leilão, se preparando financeiramente, juridicamente, para que você possa ficar mais tranquilo na hora de arrematar, ok? Mas, Conrado, outro ponto também que as pessoas comentam, né? Falta tempo para me dedicar a esse projeto de arrematação. Não tenho tempo. Olha, sinceramente, é o seguinte, que se alguém tiver tempo livre, disponível, é, joga as mãos para os céus, porque hoje é dificílimo você ter tempo disponível. Você tem que ir ali dando prioridade ao que é mais importante. Vão ter momentos durante o processo de leilão que vai demandar total atenção, são momentos cruciais.
né? Mas aí é uma questão de organização mesmo, no tempo, né? A gente não consegue fazer gestão do tempo. O tempo é o mesmo e não vai mudar. Agora, se você se organizar, dá sim para você colocar algumas prioridades e participar dos momentos mais cruciais, né? Ou outra opção é realmente procurar profissionais qualificados para te ajudar a equilibrar os investimentos, né? E você poder equilibrar os pratos ali, né? As responsabilidades. Então, é uma forma também terceirizando. Um jeito errado, né, que pode acontecer, né, das pessoas ingressarem nesse mundo, que eu costumo falar, é você não ter o perfil para investir em imóveis de leilão. Mas como assim, Conrado, não ter o perfil? Aqui a gente não está falando de uma casa de apostas, que você hoje coloca tantos reais e amanhã você pode sair milionário. Não, aqui a gente tem que ser bastante honesto e transparente, tá? Os investidores, eles precisam saber o que esperar desse investimento. Primeiro ponto, reconhecer que o sucesso em leilões de imóveis exige tempo, exige dedicação, ele exige uma abordagem metódica. Por quê? Porque tem um passo a passo. Você vai encontrar oportunidade, depois você vai validar informações, depois você vai entrar num processo de investigação, depois você vai entrar no processo da arrematação, tem ali um período que você tem que ficar atento com alguns riscos, né? Com as possibilidade de anulação, depois você vai entrar de repente numa reforma, vai entrar em desocupação, tem a parte cartorária, tem a parte de venda. Então é um processo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então tem que ter um perfil, pessoas que estão preparadas para esse tipo de investimento, pessoas que enxergam, em vez de eu ganhar 5, 6% ao ano com dinheiro parado, guardado em poupança, em CDI, né, CDB, tesouro, né, eu vou me arriscar um pouco mais, mas eu vou fazer as minhas economias, fazer o meu dinheiro, ele trabalhar de forma inteligente em outro patamar, né? Um patamar mais superior de retorno. Então, mais uma vez, o mercado de leilões ele não é para todo mundo. Então, aqueles que estão em busca de ganhos rápidos ou acreditam em fórmulas mágicas para enriquecer devem reconsiderar a possibilidade de ingressar no mundo dos leilões de imóveis, porque o processo de leilões ele vai exigir uma paciência, ele vai exigir uma análise cuidadosa e sempre uma abordagem mais estratégica, ok? Então, para começar de um jeito certo, primeiro ponto que eu falo é entenda a importância de conhecer as dívidas e obrigações existentes no processo de leilão da pessoa, né, do devedor ou do imóvel, né? Então, assim, é um detalhe técnico que ele não pode ser ignorado. Você precisa ter conhecimento de como levantar as dívidas, as obrigações, né? A gente precisa dar ênfase, porque é necessário compreender todas as obrigações financeiras existentes ali associadas ao imóvel, né, para que garanta que o investimento ele seja vantajoso, né? Não seja um investimento aleatório. Não, tem que ser um investimento estratégico, bem orientado, bem direcionado, com um propósito bem definido, né? Então, todo esse desenho é muito importante que seja feito. Então, entender as dívidas associadas ao imóvel, por exemplo, o IPTU é vital. Você tem que saber que o IPTU ali está sendo, pode ser uma barreira, né? E você está mexendo com o Estado, aí não tem choro nem vela, assim. Amanhã, se bater a notificação, você não tiver os documentos para comprovar, ou uma decisão judicial, ou um edital que comprove, aquela dívida ali vai respingar e você vai ter que pagar. E assim, tem casos às vezes você paga e depois você vai atrás da restituição, vai se ter reembolsar, tudo certinho, né? Mas aí também é uma jogada estratégica. Então, a falta de compreensão dessas obrigações, às vezes pode transformar um bom negócio em uma furada, né? Então, tem que ter essa consciência e acompanhar.
Um pequeno passo, né, para você começar, né? Imediatamente, o que que eu sugiro, né? Comece pesquisando algum imóvel aí da sua região, um imóvel disponível, próximo da sua residência ou próximo do seu trabalho, que aí você consegue otimizar tempo, né? É um primeiro passo, se isso for, até para você tomar gosto. Então, assim, procurem tudo que a gente vai começar, que vai ser necessário um processo de adaptação, vai ser necessário um esforço extra. É bom você já otimizar ali e você ter o gosto mesmo, falar assim, não, tô pensando estrategicamente, eu não vou deixar de fazer e vou utilizar. Às vezes tiro o almoço ali para ir lá visitar, para ir lá conhecer, ouvir, é, entender um pouco mais, né, desse universo, e começar a respirar, né? Você pode verificar a documentação, o estado de ocupação, como é que está aquele imóvel. Às vezes você vai ver no site que está ocupado, você chegando ali no local, você vai ver que não está ocupado. Ou às vezes é uma dívida da própria incorporadora, da construtora, então é um imóvel que nem foi vendido, que já estava penhorado lá atrás. É uma oportunidade de não ter nem correr o risco de ter que desocupar alguém. Lógico que quando aparece no site de leiloeiro um imóvel desocupado, a concorrência tende a ser maior, tá? Faça uma análise preliminar de pelo menos um imóvel, né? Você tem análise jurídica, análise mercadológica, análise financeira. Precisar de ajuda, manda mensagem aqui para a gente tem o maior prazer em ajudar. A gente dá alguma orientação, entendeu? Lógico, de uma forma bem mais superficial, mas a gente ajuda. E aí isso tudo já vai te dar uma ideia mais prática desse universo, né? Você não está ali no campo teórico, né? Somente consumindo, mas tá já colocando um pezinho na água, ok? Então a gente vai chegando aqui no nosso final, aproximadamente 40 minutos de live, hoje uma live mais curta, né? Mais direta ao ponto. Você que nos acompanhou e tem gostado dos nossos conteúdos, interaja conosco, né? Deixa um comentário, compartilha, né, com outras pessoas, né? Ou assiste ou salva para assistir num outro horário, em outro momento e tiver alguma dúvida também pode mandar para a gente, tá ok? Então, quero agradecer novamente a presença de quem nos acompanhou. É sempre uma satisfação muito grande ter você aqui conosco, tá ok? Forte abraço e até a próxima.